Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Hoje, 1º de junho de 2015, 8h29 na capital Belo Horizontina, com muito sol, né? Lembrando, né? Esse muito sol aí, queremos dizer que na Índia, gente, na Índia está acontecendo algo... Já aconteceu, né, em outras épocas, mas agora recente, quase 3 mil pessoas, né, está entre 2 mil e pouco pessoas aí, já morreram devido às altas temperaturas. Para você ter uma ideia, esse calor, essa onda de calor, né, que parece percorreu aí o mês de maio inteiro na Índia, está chegando no Himalaia, que é conhecido, né, pelas alturas e tudo mais, como um local bastante frio, abaixo mesmo até do zero, não é? Então está muito preocupante, pessoas passando mal, né, porque à noite desliga-se a energia, então alimentos que deveriam ser conservados em geladeira ficam deteriorados, as pessoas compram inadvertidamente, ou também pela ganância do comerciante que não avisa, não é? E passa mal, diarreia, vômitos, mal-estar, não é? E até mesmo em cidades onde já tem uma tradição do ensino da yoga milenar, terapia indiana, não é? Isso está trazendo também malefícios para os professores, alunos, para o turismo na Índia, né? A única forma que eles encontram para amenizar essa alta temperatura, que em média, está chegando 46 graus centígrados, é tomar banho no rio Ganges, que todos sabem aí da grande fama desse rio, não é? Pessoas tomam banho, defecam, e até mesmo fotos verdadeiras mesmo, né? Talvez já devido aos anos que foram publicadas, tenha sido corrigido, até cadáveres era jogado nesses rios, não é? Animais e tudo mais. Então é bem assim temerária a situação lá na Índia. Obviamente não precisamos, né, nem pedir, nem chamar atenção aí para as autoridades mundiais, porque um caso como esse pode se tornar aí algum tipo de doença já controlada e tudo mais, se tornar uma pandemia, né? Sempre devemos lembrar, não é, que tem certas doenças aí que a Índia, por talvez o seu número maior aí de habitantes, né, sempre começa lá e mata muitas pessoas e depois migra, não é, ou imigra para o mundo, como o cólera, né, ou a cólera, conhecida aí, que é uma diarreia profusa, não é, muito forte, que muitas das vezes não dá tempo de reidratar a pessoa e ela vai ao óbito, não é? Então tem que o mundo todo prestar atenção e solidariedade. Como também na África, não é? Que teve aí essa grande epidemia de ebola, o vírus fatal aí transmitido pelo morcego frutífero, né? Que foi também consumido pelo ser humano e começou a alastrar, não é, esse vírus do ebola, segundo pesquisas e análises científicas atuais, não é? Essa é a origem da proliferação do vírus do ebola. Tem países como a Libéria, não é? Que já tem em controle, não é? Já está controlado, vamos dizer, o vírus do ebola. Mas um novo problema apareceu para a sociedade africana, não é? Que a orfandade, não é? Crianças que ficaram sem mãe, sem pai, devido
serem vítimas do vírus do ebola, vítimas fatais, não é? Então isso tem trazido uma série enorme de problemas e também devemos, não é, chamar aqui sim a atenção do mundo para esse problema, para não relaxar, não é, com os cuidados, com envios de medicamentos, pessoas e tudo mais, e principalmente agora, né, reorganizar os países que se consegue erradicar aí o vírus tão, né, letal aí, que em 21 dias, né, em 5 dias a pessoa já está contaminada. E tem esse prazo elástico aí de 21 dias, mas em 5 dias já está contaminada e muitos óbitos se deram também nesse quinto, sexto dia de contaminação, né? Então é uma doença que é muito pior do que o HIV positivo, câncer e outras doenças aí que conhecemos, né? Então está aí a nossa alerta, não é? Para essa coisa, não é? Que se a gente não chamar atenção para essas coisas, não é, gente? Nós vamos sempre ser derrotados, porque a nossa luta do ser humano contra a doença, a peste, não é? Contra, às vezes, aquilo que nós não queremos. Ninguém quer ficar doente, não é? Ninguém se contamina. Não sei se a pessoa já estiver com o seu juízo abalado, não é? Ninguém vai se contaminar com vírus, pegar doenças, nada mais. Então, o ser humano, naturalmente, ele luta, não é? Para ter saúde, para ficar bem, para estar disposto a trabalhar. Se ele não tiver condições do governo, que é a organização atual, né, que temos, o Estado, para prover isso, aí fica difícil, não é? E está mais do que provado, não é? Tem doenças autóctones, ou seja, elas migram, não é? Ou imigram de estados, países, pelo mundo afora, não é? Pode ser o hospedeiro um cão, pode ser aves, o próprio ser humano, pode ser contágio sexual, não é? Tá aí o exemplo aí do ebola, se isso for constatado futuramente, que foi esse morcego frutífero mesmo, que é comido, não é? Na Ásia, principalmente outras regiões, não é? Outros países asiáticos, e foi parar lá na África. Então, não é? Então tem todo aí um cuidado para se fazer, não é? E o ser humano tem que estar em cima, porque ainda não conseguimos derrotar, não é? a doença como deveríamos, não é? O secretário de Estado dos Estados Unidos já veio ao Brasil várias vezes, né? O John Kerry passou a noite no Hospital Universitário de Genebra, onde se recupera de uma ruptura de fêmur, né, o maior osso que nós temos no corpo humano, né, fica na perna, após uma queda enquanto praticava ciclismo. Segundo o Departamento de Estado, ele está passando bem, não é? Não tem sequelas, essas coisas todas, mas os cuidados aí são bastantes, né? Porque é uma autoridade pública internacional e aguarda a melhora dele para ele ser depois, né, é claro, voltar para o seu país, né, de origem, pois ele está em Genebra, na Suíça. Olha, saiu uma foto nessa semana aí, nesse fim de semana, né? A dona Dilma Vana Rousseff, que perdeu 15 quilos, está mais magra, né? Após aderir a uma dieta rigorosa. Também tem recorrido às pedaladas para manter a boa forma. Na manhã de sábado, dia 30, ela ultrapassou o jardim do Palácio da Alvorada e, acompanhada por seguranças, obviamente, né? Passeou de bicicleta pelas ruas lá de Brasília, lá, claro que é perto lá dos palácios, né? Aqueles lugares lá que tem polícia e soldado, segurança igual grama, né? Mas tudo bem.
O TRE de Santa Catarina inaugura novos postos de biometria nessa segunda-feira. Ó, muito interessante isso, né? Os bancos já fazem um cadastro super rápido, não é? Poderia, sim, igual está fazendo em Santa Catarina, vários postos, a pessoa chega lá, põe o seu dedo, né? O dedo que eles pedem, acho que é o dedo, o polegar, né? Depois do indicador e faz o cadastro lá com os seus dados, óbvio, né? Que tem que ter já lá nome, endereço, telefone, né? Os documentos e tudo direitinho e faz, não é, a sua impressão digital. A biometria é isso, impressão digital, não é? Aí na hora de você votar, você chega lá na sessão, não é? E é só colocar o dedo lá. Nós vamos voltar para a época do analfabetismo, hein? Vai ter gente querendo defender aí, não precisa mais alfabetizar ninguém, não. Só pôr o dedão lá na biometria e tudo bem. Tem também, não é? A gente vê aí muito em filmes, né, gente? Não quero copiar aqui, porque eu ainda não vi isso no país, não é? A leitura ótica, não é? Lê aí a íris, não é? Os olhos e a pessoa passa aí por um lugar. Mas o que é mais utilizado, não é? E acredito que se vier essa carteira de identidade aí que eles estão planejando, onde contenha chip e todos os documentos da pessoa, todas as informações da pessoa, ela seria muito mais segura, não é? E muito conveniente do que a biometria na hora de votar, né? Você chegava lá, uma máquina lá, colocava sua carteira de identidade, pum, e já reconhecia tudo e você votava, não é? Penso eu, que vai ser para isso, né? Teve aí também, né, gente, aquela, né, que aquele o Bezerra da Silva fez muito sucesso, né? Vou apertar, mas não vou acender agora, né? Se segura malandro, que para fazer a cabeça tem hora, né? Teve aí a marcha pela legalização da maconha, reuniu até mães, não é? Participaram ontem da marcha da maconha, reuniu cerca de 1.500 pessoas. Pouquinho, hein? Ainda bem, né? Segundo a Polícia Militar, de 2 a 3 mil pessoas, de acordo com os organizadores. Os participantes saíram da boca maldita do centro, não é? Por volta das 16 horas e 30 minutos e claro, não é? Tá aí já até o nome dizendo aí que é uma marcha pela legalização. A Boca Maldita falando aqui é lá no Paraná, né, gente? A legalização, porque as mães participam? Tem muitos medicamentos aprovados em uso nos Estados Unidos, aprovado pelo o FDA, não é? Drugs, como é que chama? Foods Drugs Administration. É algum tipo a nossa Anvisa aqui, testa todos os medicamentos, os recusa ou os aprova. No caso aí de muitos medicamentos, principalmente na Califórnia, os médicos estão até podendo prescrever o canabidiol, né? O canabidiol. Muita gente pensa que está legalizada a maconha nos Estados Unidos, que pode vender, tem aí um folclore aí, que pode vender igual na Holanda, 100 gramas para um, com receita médica, não é nada disso. É o princípio ativo da maconha, da erva, o canabidiol, né? Que foi lá considerado, isso há muitos e muitos anos, acho que desde o século XIX, que já se conhece a maconha, a papoula, né, da cocaína e beladona e muitas outras drogas alucinógenas aí que são utilizadas pela indústria farmacológica, não é? Então, aí essa passeata aí, não é? Aí tem o direito deles de reivindicar, não tem respaldo ainda para uma legalização da droga, né? O canabidiol, substância presente na erva, é usado para epilepsia de difícil controle e em alguns casos de Alzheimer infantil.
A Anvisa atualmente só permite a importação para o tratamento da epilepsia de difícil controle. Então está aqui uma justificativa porque as mães, não é, estão também nas passeatas aí recentes da marcha aí para legalização da maconha. E como eu tinha dito para vocês, né, elas não estão querendo acender seu baseadinho, né, para os filhos, fumar todo mundo ali em casa, né, como se fazia, se celebrava, né, nas tribos indígenas, segundo alguns historiadores relatam aí, mas eram esporádicos, hein, gente? Era esporádico, não era igual o cigarro, não, né? O índio tinha uma sabedoria já incrível, né? Ele fazia do uso desses opiáceos aí, alucinógenos, em festas, celebrações ou pagelanças, não é? Onde os curandeiros lá saíam, não é, da sua normalidade e tal, dentro de uma ordem aí já até hoje mais conhecida, mais analisada, espiritual, não é? Então é muito importante que se separe, não é? Quando a gente vê campanhas, até ver legalização das drogas, é preciso ter muito cuidado com isso, porque não é uma bandeira fácil de se empunhar e até de se conseguir, não é? Porque muitos problemas que nós temos hoje, não é? Desagregação da família, os acidentes de trânsito graves, né? E com vítimas fatais, brigas, desentendimentos, perda de trabalhos e tudo, muitos conflitos são oriundos pelo vício, não é, contumaz e excessivo do álcool, que é legalizado, não é? E é uma droga também, uma droga menos pestilenta, vamos dizer assim, com menos malefício, entre aspas. Tem aqueles que não concordam, não é? Acham que o álcool é muito mais deletério, muito mais danoso para o organismo humano, né, que ataca diretamente o fígado, do que a maconha e outras drogas, né? Eu não concordo com isso, eu acho que a proporção pode ser mínima, mas é igual, né? Ambas vão atacar rins, vão sedimentar em rins e fígado, né? E também na corrente sanguínea e cérebro. Então é difícil acreditar que sejam que tragam benefício para o corpo humano numa grande escala, longos anos, né, de uso, etc. Então, é bem, como se diz assim, bem tênue, né? Mas também eu vejo em cima do que é a proposta maior da legalização das drogas, é acabar com esse comércio ilegal, não é? Com o comércio chamado aí, rotulado aí pela lei como narcotráfico, onde tem muito mais agressões, não é? Bandidos, pessoas que se agregam para sobreviver, né? São obrigadas, enfim. Então seria combater, não é, um grande problema que em todos os países, não é, deixa sequelas enormes, não é, enormes mesmo. Isso daí não deixa nem famílias se formarem, né, destrói na base, né, as famílias, porque às vezes aí, não é, muitas famílias sem pai, não é, que só as mães criam as crianças, pelo motivo dela ter que trabalhar para sustentar essas crianças, às vezes 2, 3 filhos, não é? Deixa essas crianças como um presente, né? Uns indefesos, onde outros vão lá para arregimentar para o crime, não é? E começam com a coisa mais, às vezes, que as crianças não podem comprar, né? Um tênis, uma roupa nova, bonita, não é? E outras coisas aí, um celular e tal, e eles começam a prestar pequenos serviços e se empolgam, né? E vão para a vida. Então, isso seria conseguido com uma lei, não é, que
acabasse com esse narcotráfico mesmo, né? Mas com todas as medidas, né, que nós conhecemos aí, eficazes, né? Mas aí, país, né, a Holanda, por exemplo, a Holanda teve que recuar, né? A Suíça, Suécia, já teve lugares que poderiam fumar, fazer o que quisesse, e precisaram recuar, porque nós temos aí aqui no Brasil o exemplo da Cracolândia lá em São Paulo, né? Na Boca do Lixo, ex-Boca do Lixo, lá Rua Aurora, Gusmões, rodoviária e etc., onde começa já se tornou, né, uma grande favela urbana, não é? Em pleno centro de São Paulo, não é? Algo que quase que ninguém acredita, não é? Como que inicia uma noite, uma rodada lá, não é? No fim de semana, e como termina, não é? As pessoas jogadas, dormindo na rua, e às vezes fazem aquelas cabaninhas, né? Pelo Brasil todo está desse jeito, não é? Então, não adianta você também fazer, Holanda tiveram que proibir, né? Porque iam estrangeiros para a Holanda, chegava lá em qualquer bar, o lugar adequado lá, comprava maconha, fumava, caía de duro na rua, né? Tinha lá um sei lá o que, aí estava complicando o sistema de saúde holandês, né? Tinha que dar leito, tinha que dar médico, remédio, convalescência, prejuízo, né? Como se diz lá o judeu, mais vale zero no nota do que prejuízo no bolsa, né? Então, mudaram, aí fizeram toda uma escala lá e tal, para quem, né, quer consumir por curiosidade, por turismo e tal, no verão. Em Suíça, a mesma coisa, tinha lá uma praça, ficou tomada, né? Suécia, uma estação de trem também, aí tiveram que mudar, porque ninguém conseguia, não é, conviver, porque o ser humano ele tem uma facilidade de se recuperar, não é? E também de decair impressionante, não é? O drogado hoje ele vira desculpe a expressão, não é? Um farrapo humano, para não dizer outra coisa, não é? Você vê aí pessoas jovens aí de 16 anos, 14 anos, mulheres, crianças ainda, não é? Adultos velhos, não é? De uma forma impressionante, que você não acredita. Na verdade, né, traduzindo, dá medo, porque você se vê ali também e vê que você tem um filho, né, que vai correr todos os riscos, porque está dentro desse mundo, né, dessa sociedade, principalmente aqui no Brasil. No Brasil nós estamos vivendo tudo isso que já se passou em Holanda, Suécia, Suíça, Dinamarca, né? Esses países mais aí, vamos dizer, avançados, né? Na democracia, que colocam mesmo os problemas para a sociedade resolver, não é? E às vezes não tem como dar uma solução imediata. A inflação pelo IPCS acumulada tem alta de 8,63% em 12 meses, diz a Fundação Getúlio Vargas. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, ganhou força da terceira para a quarta semana de maio, encerrando o mês em 0,72%. No ano, o indicador acumula alta de 5,55% e em 12 meses de 8,63%, bem acima da meta. Olha, ficou uma questão, que saiu uma matéria ontem na Folha de São Paulo, sobre o operário brasileiro e o operário norte-americano, né? Dizendo que um operário norte-americano trabalha 4 vezes mais em produtividade do que o brasileiro. E aí as coisas que nessa matéria se propuseram, não é, a
a analisar, daí, não é, todo mundo no Brasil sofre isso, não é só o operário, desde o pobre ao o empresário, alguém que quer fazer alguma coisa, está sofrendo isso. Por que que sofre? Porque no Brasil é um país que tem uma elite que manda, não é? Que está no poder, que não permite que a sua sociedade melhore, né? Então fica bem difícil. Por exemplo, hoje nós temos um juros de 13,25%, né? Proibitivo para as pessoas assalariadas terem cartão de crédito, cheque especial, não é? Para se pedir dinheiro emprestado, então, para se colocar em alguma atividade, comércio, indústria, você está vendo aí o que eu li aí, a inflação do IPC-S, acumulada numa alta de 8,63%. Você já sai perdendo, né? Então, você tem que emprestar 13,25% e, no mínimo, fazer algum negócio para você ganhar aí uma média de 25% a 30%, 40%. E ninguém está conseguindo. Porque se não tem dinheiro no mercado, você não tem preço também. Não adianta você colocar lá, o meu negócio vale 100. Não tem quem compre. E quem puder e falar, eu não preciso desse negócio aí de 100 reais, não vou comprar, não quero, vai ficar lá. Não é? Então, eu digo isso porque eu converso aí com as pessoas, eu também sou um pequeno empresário, né? Você vai pedir dinheiro no BNDES e eles não te emprestam. Não é? As tacadas, as jogadas do BNDES é só para grandes fortunas, grandes empresários, construtoras, multinacionais. Uma multinacional entra aqui no Brasil com o financiamento do BNDES e um empresário nacional não consegue financiamento dentro do BNDES. É muito engraçado essa política, né, que tem no nosso país. Mas nós sabemos o porquê disso, né? Acho que eles têm o medo do quê? Medo do calote, né? Da inadimplência. Então é bem engraçado, não é? Você constatar isso, que tem muitas pessoas. O Brasil não é um país atrasado, né? Eu chego a essa conclusão todos os dias quando eu vejo matérias desse nível. Né? Nós podemos ser um país que não temos nossa população alfabetizada, não temos uma população que tenha o segundo grau, que pense e tal, mas atrasado nós não somos. Somos um país de trabalhadores, pessoas dignas, a maioria honestas, não é? Que tem cultura, não é? Que nós somos um país de 500 e poucos anos, não é? Isso eu não estou falando igual político para agradar só o nosso povo, não é? Não é verdade isso. Porque é o que se constata. Agora, os nossos políticos, estes estão a dever ao nosso país, não é? É raro o político que fez o país adiantar, né? O país melhorar, o país prosperar, não é? Então, é difícil a gente pensar num país que não te... Olha, enquanto... Isso eu sempre venho falando aqui, não é? Qual a diferença do país Brasil para o país Estados Unidos? Os juros nos Estados Unidos é 0,5%, controlado pelo mesmo banco central, não é? Aqui 13,25%. A inflação dos Estados Unidos é 1%, 2%, quando chega em 3%, todo mundo grita. Aqui vai chegar a 9%.
Tem uma moedinha lá de cents nos Estados Unidos, que ela foi editada, cunhada, né? Foi impressa, ou imprimida lá na, como é que chama? Eu esqueci o nome, na metalurgia, né? Estampada, em 1780 e poucos. Né? Ela até depois da guerra de independência dos Estados Unidos. E até hoje ela é válida. Aí eu pergunto para vocês, por que a nossa economia, o nosso país não pode copiar esses exemplos de maturidade, de economia estável, não é? De juízo dos comerciantes, de não ganhar dinheiro com a inflação e promovendo a inflação, porque eles também estão promovendo para eles mesmos, que o dinheiro vai ficar mais caro, tudo mais caro. Aí você vai perguntar a quem? Se o povo não tem nada, como diz, não tem estudo, não tem qualificação de mão de obra, quem é o culpado dessa derrocada do Brasil? São os governantes, é a elite, né, pensante, os intelectuais brasileiros que pensam e repensam o país. A Europa não fica com vergonha. Quando as coisas estão mal, a Europa vai, reanalisa todo o seu continente, que era o velho continente, e promove as mudanças iguais a dos países que estão melhores na economia. E é assim que tem que ser. Não é? Uma criança, um filho, ele cresce e ele vai ser bom e ele vai ser educado devido ao ensino e aos exemplos do pai. Não é? Se ele for copiar de um outro que é perverso, que é ruim, ele vai ser tal qual. Não é mesmo? Então, se o Brasil copiasse e as coisas boas que está pelo mundo, principalmente na parte econômica, acabou. Mas aqui não, aqui nós temos um Congresso que só faz leis para beneficiá-los, né? Que só faz leis para aumentar seus salários, que só faz leis, não é? Para prejudicar o partido oponente ou os seus opositores, que só faz lei para prejudicar o trabalhador, para promover multinacionais e grandes impérios econômicos que eles mesmos ajudam a construir, porque são eleitos e pagos para isso, né? Na verdade, se você for ver aí que eles votaram contra, né? Eles não passam do que aquilo que ninguém gosta de ser chamado, né? Os cachorrinhos de madame das grandes empresas nacionais e multinacionais, não é? Tá aqui, ó, te dou 10 milhões para você se eleger, mas depois eu quero 20 e você vai me devolver, não é? Porque todo o esquema está montado para isso. Aí você pode andar de jatinho, pode comprar apartamento em Nova York, Paris, né? E tudo mais. Gente, estava lendo uma matéria aí sobre o Joaquim Barbosa, é decepcionante, viu? Ele está aí, recebeu honoris causa aí num país aí, fora do Brasil, mas é perguntado se ele estaria aí com algum plano de se candidatar à presidência da República. Ele disse que não. Se ele gostaria de estar no julgamento da Lava Jato, ele também disse que não. Então eu vejo assim, os estertores aí, os holofotes aí em Joaquim Barbosa já não precisa mais, não é? Porque ele não tem mais nada a acrescentar nem oferecer ao país, não é? Ele teve, e isso aí todo mundo bate palmas, eu acredito, aqueles que têm bom senso, né? Na questão aí do mensalão, mas ou algo muito temerário, até que colocou em risco sua vida, né? Não estou tecendo conjecturas aqui e nem elucubrações, não, é o que saiu aí pela imprensa afora, né? Que ele até
teve algumas ameaças de sua segurança física, não é? Ameaças de morte, porque é inexplicável, não é? Esse homem tem tudo, ele tem moral, ele tem ética, ele tem reputação, ele tem trabalho, não é? Ele é um brasileiro nato, não é? É negro, seria como o Obama nos Estados Unidos, que foi o primeiro negro, não é? Nos Estados Unidos a se tornar presidente da República, uma pedra no sapato contra a ultradireita norte-americana, né? A Ku Klux Klan, né? Conhecidíssima aí, nazistas e etc e tal. Então, para o Brasil, seria uma retomada, sim, não é? De uma luta onde ele até criticou, né? Que o governo aí dos metalúrgicos falhou, né, na figura de Luiz Inácio Lula da Silva e se corrompeu pelo poder, né? O gosto de ficar no poder, de não sair do poder e de não ter feito as coisas que deveriam ter sido feitas, não é? Pelo Brasil afora. Coisas pontuais que o Brasil precisa, não é? Todas as discussões internacionais. O Brasil precisa de educação, o Brasil precisa de saúde. Para se conseguir saúde, precisa de uma infraestrutura no saneamento básico, porque não existe uma saúde 100% excelente sem um saneamento básico, uma estrutura. E isso consiste em não deixar que se tenha mais loteamentos clandestinos, favelas que nascem do dia para a noite no país, não é? E não admitir o que aconteceu agora neste ano, né? O FIES recusar, não é? Impedir o cadastro de estudantes que já tinham bolsa, já estavam estudando, não é? E aqueles que ainda queriam ingressar aí no mundo acadêmico, num curso superior, que iria sim tanto melhorar o desempenho dessa pessoa, que às vezes renuncia a muitas regalias, a muitas felicidades na vida, para se dedicar a uma profissão que hoje todo mundo sabe. Estudar, quando você tem uma profissão que você ama, gosta, se realiza, é para sempre. Você nunca mais para de estudar, né? Porque quem para, fica no tempo, né? E as coisas evoluem, as coisas, né? Melhoram. A tendência é essa, não é? Então, é por aí, ó. Se nós não tivermos, o próprio brasileiro não tem condições de prosperar dentro do seu país, não é? Não tem ajuda, não tem, não é? É igual a gente na nossa vida, quando a gente não tem amigos, não é? E quando a gente pode, a gente ajuda aqueles que precisam, e quando a gente precisa, a gente não tem amigos, fica difícil de você viver, não é? Mas a gente vai tocando o barco. É como o brasileiro não tem. O BNDES empresta dinheiro para países no exterior, acho louvável isso, um princípio muito bom, porque ele também vai receber juros, correção monetária e tudo, mas não empresta para o brasileiro. E quando empresta é uma burocracia que poucos, né, muitos ficam no meio da estrada. No meio da estrada mesmo. Fecham, viram informais, não é? Deixam de honrar suas folhas de pagamento, criam mais um grande problema aí para a sociedade, aí para o judiciário, não é? Gente, muito obrigado, 9h08 na capital Belo Horizontina, nesse dia 1º de julho de 2015, até amanhã, obrigado, saúde e paz, não é? Amanhã nós voltamos aí com mais um jornal de saúde, não é? Para você aqui, ó, notícias atualizadas aqui que você fica sabendo aqui, né, com a gente aí, tá bom? Muito obrigado, saúde e paz, fique com nossa programação musical.